E nós altamente temos presente. duas convidadas para falar sobre isso. Exatamente. E depois havemos de ter um terceiro convidado. Portanto, que eu ainda não vou dizer nada sobre ele. Temos a doutora Cada um. Rosália e temos também a doutora Leonor. Exatamente. Sejam muito bem-vindas Muito ao bem-vindas. nosso programa. E já que temos o passatempo das associações, vou deixar as doutoras dizerem mesmo quais é que são as associações que representam. Exato. Então, a doutora Rosália, Representa a Associação de Nova Portugal. uma, e a doutora Leonor, E eu represento a APED, que é a Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e das Dependências. duas. E se por acaso vocês ouviram aí pelo ar as respostas, podem ir ao Facebook, Instagram, WhatsApp e enviarem a resposta. E podem Pelo ganhar o ar. prémio. Pelo ar. Podem enviar também. Ouviram pelo ar. Ouviram pelo ar, enviem pelo ar. Exatamente. Então, e agora vamos conhecer um bocadinho mais das associações e também de vocês, não é? Porque que é para sabermos como é que isto tudo começou, Exato. certo? Começamos ali pela Rosária. Pela Rosária. Eu conheço uma pessoa chamada Rosária e isto vai acontecer muitas vezes. Vou já pedir desculpa antes. Rosália. Rosália. Como é que surgiu então esta associação? Primeiro que tudo. A Associação Dia Nova está presente em Portugal desde 1984. É uma instituição particular de solidariedade social que se dedica à prevenção, à promoção de saúde, ao tratamento e à reinserção social de pessoas com problemas aditivos e dependências. E agora, Doutora Leonor. doutora Leonor. A associação que eu represento é uma associação não governamental que se dedica à formação, à investigação e, no fundo, à proteção dos trabalhadores que trabalham na área das dependências. No sentido de também vai um bocadinho para além disto, que faz prevenção em grupos de jovens também, quando é solicitado, e informa acerca do que é que significa uma pessoa ser consumidora ou ser dependente de uma substância. Exatamente. Agora a começar pela doutora Leonor. Qual é que é o objetivo da sua associação? O objetivo é um pouco aquilo que eu estava a dizer. Está muito numa base científica, não é? De informação e de formação de profissionais, não é? É uma associação que congrega profissionais de todas as áreas, médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos psicossociais, professores, porque todos eles, no sentido não só do tratamento, que é o que incide mais a outra associação, mas no sentido da prevenção, é com estas pessoas que o faz. Por outro lado, a nível da investigação, dos novos estudos, dá pareceres, tem uma parceria com outras e também alguma, portanto faz formação também com outras associações a nível da Europa, onde se trocam experiências, saberes, não é? Conhecimentos, basicamente. Exato. E da doutora Rosália? Qual o objetivo? A Associação Dia Nova Portugal faz parte de uma rede, que é a Rede Dia Nova Internacional, que tem vários objetivos. A prevenção também é um deles, em que se desenvolvem campanhas nacionais e internacionais de prevenção e de consciencialização para os riscos da utilização de substâncias ou das adições também sem substâncias, mais recentemente. Dedicamos ao tratamento da dependência e também reinserção social e depois a reintegração também socioprofissional. Exatamente. E eu acho uma coisa interessante que é, normalmente as pessoas olham para vocês, não é? Para pessoas que lidam com esses casos como heróis, não é? Vocês são uns heróis porque conseguem transformar a vida das pessoas. Então, e o trabalho que está por trás disso? De toda essa transformação da vida das pessoas, não é? Que vocês ajudam as pessoas. Qual é que é esse trabalho que vocês têm? Porque às vezes as pessoas não têm noção do trabalho que dá a lidar com as pessoas. Até porque a pessoa vê o estado daquela pessoa e depois só vê como é que a pessoa fica.
depois de passar o tratamento todo. E no desenrolar de tudo isso é muito trabalhoso. O que é que vocês fazem? É interessante essa pergunta porque, para mim, os doentes que eu acompanho é um processo muito avanço e recuo, não é? E nós hoje vemos um doente que está ótimo e daqui a 2 anos eu vejo, então, está outra vez internado, não é? É um processo doloroso para a pessoa, é uma opção de mudança. Vocês, Claro. o grupo estava aqui a falar, falou muito de mudança, o grupo estava a cantar, e isto é uma mudança na vida das pessoas. Eu sou fisioterapeuta, trabalho há 30 anos nesta área, acompanhando exatamente a mudança do prazer da substância. Isto é, o fisioterapeuta trata o corpo, não é? Se calhar Exato. estão habituados, têm uma dor, dói aqui, tem que ir ao fisioterapeuta. Ou caiu, ou fez uma fratura, ou fez coisas, se calhar toda a gente já recorreu a um fisioterapeuta. O fisioterapeuta nesta área é uma área nova, não é? Dentro da fisioterapia. Há poucos fisioterapeutas a trabalhar, mas desenvolvem muito esta dia de corpo-mente, não é? Porque qualquer um de nós se sentir bem com o seu corpo, se acorda super bem disposto, fantástico, e diz assim: ei, vamos até assim, uma terra, vamos até a Leiria, vamos fazer um passeio pedestre, vamos fazer. E a pessoa diz: boa, gosto imenso. Pronto, entusiasmada. Uma pessoa que tem o seu corpo doente não tem esta energia, e o seu corpo está doente porque a sua cabeça tem um transtorno, não é? Um transtorno aditivo. E o que nós fazemos é tentar, nós fisioterapeutas, tentar que este prazer que a pessoa tem pelo consumo da substância Exato. consiga encontrar no seu dia-a-dia este prazer consigo próprio, com um corpo saudável, e que consiga a pouco e pouco mudar este prazer que pensa que só encontra naquela coisa que faz, naquela substância que consome. Hoje em dia as substâncias são imensas, não é? São imensas, não sei se por mês talvez descubram mais de 30 substâncias novas, não é? Nós estamos muito na área de substâncias vulgares, não é? As antigas heroínas, cocaínas, os AX, depois as novas substâncias, como a doutora Rosália estava a falar, não é? A internet, o jogo, daí fora. Portanto, que cada pessoa consiga ser feliz com o seu corpo sem ter que recorrer a uma substância, e por isso a sua mente torna-se mais tranquila, sem precisar disso. Exatamente. Porque a mente está sempre. Isto está tudo ligado, não é? Vai tudo um processo. Tudo começa daqui, depois vai... Eu costumo dizer aos meus, às vezes, se eu tirasse esta cabeça e pusesse aqui, ao lado, o que é que acontecia a este corpo, não é? Por momentos, se calhar, ainda esta cabeça ainda pestanejava, e este corpo, se calhar, ia mexendo devagarinho, mas depois este corpo, sem esta cabeça, não funciona, não é? Por isso eu falei nesta dia de corpo-mente e que é muito importante para todos nós, quer dizer, para nós no dia-a-dia, não sei, se vocês são jovens, se calhar fazem desporto, dizem, que chatice, fico hoje não contente fui. por pensar que eu faço desporto, é porque estou em boa forma. Não faço desporto nenhum. Mas uma coisa que gosto muito de fazer, e se calhar pensa que bom, hoje vou ter tempo para fazer aquilo, para me dedicar àquilo. A minha cabeça está programada para fazer coisas, eu consigo programar para fazer coisas que me deem gozo, não é? Que me deem prazer. E como é que nós estimulamos, o meu trabalho é estimular isso através do corpo para dar prazer aqui, não é? Exatamente. Doutora Rosália. Eu sou psicóloga. Como disse a doutora Leonor, de facto a mudança é um processo. É um processo com avanços e recuos, mas o psicólogo, na minha área, trabalha por excelência com a promoção desta mudança. Mas somos
por assim dizer, catalisadores, não é? No fundo, daquilo que está dentro da pessoa. Claro que vamos, e a Dia Nova, a Associação Dia Nova tem esta visão que a pessoa com os meios adequados, com os recursos, consegue mobilizar os seus próprios recursos internos para mudar e para, de facto, sair daquele ciclo vicioso que se torna, de facto, o consumo de substâncias, em que mais nada na vida existe, a não ser a substância, a procura da substância e o consumo da substância. Portanto, deixa de se relacionar consigo próprio, interiormente, também exteriormente do seu corpo, deixa de se relacionar com os outros, deixa de se relacionar com o mundo, não é? Portanto, é promover esta mudança, esta descoberta do corpo, como disse a doutora Leonor, mas depois também de si e dos outros, e do mundo, e das coisas mais giras de ver é as pessoas aprenderem a apreciar um amanhecer, a apreciar coisas pequenas da vida que antes nem tinham reparado que existiam, porque a sua vida se resumia naquilo. Exato. Sim, porque às vezes as pessoas ficam tão amarguradas que afundam-se, confundo sempre as palavras, afundam-se na própria vida e esquecem-se até das vezes que se calhar sorriam, no passado sorriam, das coisas pequenas que se calhar hoje em dia é uma pessoa que não liga a isso, que não consegue ver isso, não é? E vocês ajudam nesse sentido também. Há doente, eu faço algumas sessões com música e fazemos um faz de conta. Hoje, imagina, vamos todos imaginar que estamos num concerto e há doentes que ficam assim a pensar, um concerto. Há quanto tempo? Não é? Eu de antes só conseguia ir quando tinha a cabeça cheia. Não é? Vocês são novos, não é? Jovens. Precisam de ir a uma discoteca e ficar com a cabeça cheia para se divertirem, não é? É a grande diferença que eu noto com estes doentes. E porquê é que acha que há essa necessidade? Eu... Apesar de não ser uma droga, chega quase a ser porque é uma necessidade. As pessoas, muitas delas sentem, ou a maior parte dos jovens sentem. É assim, perderam, não sabem, não conseguem encontrar em si próprios esta forma de estar uns com os outros sem precisar de uma substância que os ligue. Precisam de estar divertidos numa discoteca sem estar todos a cair porque só conseguem estar a dançar todos juntos porque já estão no seu nível de álcool máximo e aí conseguem máximo, sem ser aqueles que já coitados não estão. Já passaram mas é preciso isso, vocês precisam disso para se divertirem, não conseguem encontrar estes mecanismos internos, pôr cá para fora e pensar, não, eu não preciso nada disto, eu sou feliz o suficiente e divirto-me o suficiente sem precisar desta bengala. Pois há uma coisa que eu acho que é muito importante no nosso trabalho, não trabalhamos sozinhos. Eu trabalho, por isso a associação, esta representatividade de todos os profissionais, tem muito a ver com a incapacidade que nós temos de fazer sozinhos. Eu, como fisioterapeuta, só consigo trabalhar quando falo com o psicólogo que me diz, olha, Leonor, este doente está muito triste, está muito... de antes era um ginasta bestial, vê lá o que é que consegues, não consigo motivar para nada. Vê lá o que é que consegues, sei lá, é muito ansioso, tem dificuldade em estar num grupo de pessoas. E quando se encontra num grupo de pessoas, imagina que vai a um ginásio qualquer fazer qualquer coisa e começa com uma ansiedade tão grande e diz, não, eu se tivesse aqui uma substância qualquer, os meus níveis de ansiedade baixavam e eu aí conseguia estar com os outros a fazer pesos, a fazer uma classe de aeróbica, conseguia fazer qualquer coisa. Portanto, até porque, na verdade, a pessoa antes conseguia fazê-lo sem ter nada disso. Só que a pessoa esqueceu, a pessoa até se esquece disso. Pode não ter, depende, não é?
A pessoa podia, muito nova, muito jovem, a adolescência é uma fase de transformação, não é? Em que tudo muda. Há transformações físicas e transformações emocionais. E depois veio... Mas vimos da nossa infância e às vezes não se constituiu uma segurança interior, uma vinculação segura, primeiro às figuras mais importantes que são os pais, e há uma ansiedade latente. A pessoa entra na adolescência com mais alguma ansiedade. E há alguma tendência nestas experimentações naturais da adolescência que a pessoa vá procurar algo que ajude-a a automedicar-se, no fundo, e a controlar a ansiedade. Se encontrar uma substância que o faça, é magia, não é? Infelizmente. É magia e a pessoa controla aquela ansiedade daquela forma. Depois vem o reverso da medalha, de facto, da dependência, de ser necessário cada vez uma dose maior para obter o mesmo depois efeito. a pessoa fica viciada, dependente daquilo. E isso é que é mau. Depois, se calhar, aquilo que ao início era algo forte, deixa de ser algo forte e precisam de algo mais forte. Exatamente, é o aumento da tolerância à substância que faz com que se tenha que aumentar cada vez mais a dose e dessa forma também agrava-se a dependência. Eu acho que as pessoas também acabam por querer aumentar porque elas ficam habituadas àquele nível, não é? E quando saem daquele nível voltam ao seu nível baixo e cada vez, quanto mais estiverem num nível acima, mais vão sentir a diferença do nível de baixo. Então vão sempre ter aquela necessidade de mais para se afastarem do nível inferior, mas quanto mais vão para cima, mais vão sentir essa diferença, não é? Mais ou menos. Mais ou menos Posso isso. esclarecer um bocadinho? Sim. A doutora Rosada. Porque o nosso organismo, não é? Tem uma medida. Estamos habituados. E o organismo habitua-se a isso, não é? Se calhar podemos começar, uma pessoa começa a consumir uma vez, só por curiosidade, não é? Pensamos na adolescência. Um grupo de amigos, vamos experimentar. E acha que até pode nem nunca mais consumir. Depois o outro diz assim, és um chato, estamos aqui todos, e tu, fuma lá. Até gostaste de outra vez e Fuma tal. lá. Depois passa a ser ao sábado e ao domingo. Depois passa a ser ao sábado ou ao domingo e uma vez na semana, que é para não dar muitos trilhos, as aulas, os pais, Depois afinal começa se calhar às escondidas a sábado, domingo, segunda, quarta e sexta. E de repente, sem se perceber, está dependente. E tem aquela quantidade. Pode interromper. E o nosso corpo habitua-se, não é? Fisiologicamente. Porque isto O nosso corpo não e a é, nossa mente também não é acaba. abrir por... e a nossa mente, não é? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, é que faz esta transformação da substância, não é? Ela entra... Eu costumo dizer, o que eu quero é deixar que este corpo seja um meio, não é? de transporte para um prazer rápido da nossa cabeça. Mas eu preciso deste corpo ou para fumar, ou para injetar, ou para beber, ou para... É tudo pelo meu corpo para este prazer. E temos esta medida. E o nosso corpo habitua-se a esta medida. Ele não volta abaixo. Ele, como a doutora Rosália estava a dizer, tem esta tolerância. Procura é aquele primeiro efeito, não é? Mas depois é necessário dose maior para ter o mesmo efeito. Ou seja, ele está nesta base, começa a experimentar isso, vai subindo, habitua-se a esta base. Esta já é a base dele, já não tem outra. Depois quer ir acima. Exatamente. Porque ele tem que ter, quer aquele prazer, mas como está habituado, Já não sente já aquele não prazer. sente. Então Tem que vai subir o aumentar. nível. Claro que depois, se falarmos dos consumos de heroína mais prolongados, já nem sequer se atinge esse estado daquele prazer inicial, porque depois entra-se no ciclo de evitar o síndrome da abstinência, que é outra das dimensões da dependência, é o aumento da tolerância, mas depois também o síndrome da abstinência. Sim. E no caso da heroína, muitas vezes já se consome não pelo efeito, mas para evitar sofrer a abstinência, não é? Que no caso da heroína, por exemplo, em termos físicos é bastante doloroso. E depois também é este lado.
Como é que se consegue identificar alguém que usa álcool ou drogas? Identificar a pessoa sem saber o que é que Como consome. é que se identifica? Um alcoólico ou alguém que... Para mim é Talvez pelas fácil, suas ações. porque já vi muitos. Em 30 anos, imagina a quantidade de doentes. Pois. Consigo perceber se consome cocaína, se consome heroína, se consome álcool. E o álcool é muito traiçoeiro. Porquê? O rubor na face, as varizezinhas pelo nariz, os edemas nas mãos, os... Sim, porque depois o corpo isso acaba por refletir aquilo que a pessoa injeta nele, não é? E reflete sempre, consome. não é? sempre. Tem Reflete sempre consequências. Mas se calhar É como numa- se eu comer muito, vou ficar um bocadinho mais gordinha. É exatamente a mesma coisa. O meu corpo numa vai fase- demonstrar aquilo, os meus hábitos, por assim Mas se dizer. calhar numa fase inicial, não há logo, não há logo Sim, estas só tragédias. depois. estas repercussões físicas. Porque o corpo ainda não está nesse quadradinho que vocês Há falavam. muito percebermos que aquela pessoa, de repente, imagine um amigo vosso que até se interessava por futebol, até se interessava por sair com os amigos, de repente vocês percebem que ele já não quer estar convosco, que está mais isolado, e até souberam que ele tinha consumido algumas coisas, ou que nos fins de semana estava sempre alcoolizado, mas começam a perceber que ele já deixou o futebol, já não lhe interessa tanto, tinha uma namorada, mas acabou e nem sequer parece muito preocupado com o fim da relação. Ou seja, há uma alteração naquilo que eram os gostos da pessoa, os interesses. O comportamento. da pessoa, e a pessoa ou fecha, só tenta, anda mais, querem falar com ele e ele tem sempre coisas para fazer ou desculpas para dar. Numa fase A pessoa mais mesmo que não inicial, queira da acaba doutora sempre por pode mostrar confo- diferenças. Co- de, não é? Consome-se confunde-se um bocadinho também com o início das outras substâncias, não é? Mas eu acho que há uma coisa que é muito nítida, que é fala consigo. E nós sentimos, já tem aquele... Aquele cheiro natural. Sim, parece que sai pelos poros, não é? Exato. É aquela coisa já cevada, mastigada, não é? Aquela... É como uma pode ter pessoa que 16 anos também e pode fume, ter né? 18 e Consegue pode sentir ter... também. É muito... um bocadinho por aí. Assim, muito brevemente, quem é que consegue explicar o que é o álcool? O que é? Dou-lhe a palavra. Então, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Portanto, tem efeitos de facto em todo o organismo, mas tem um efeito muito mais direto e nefasto ao nível do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Portanto, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que o álcool vai-me pôr mais para cima, energético e mais bem disposto e falador, ele fala numa fase inicial, porque de facto tolda os processos inibitórios que nós temos, que nos fazem Sempre pensar. deve disparar alguma coisa no nosso organismo, não é? Exato, que nos faz no fundo as funções inibidoras que nos fazem pensar, parar, vamos ver se isto é assim, se é A seguro. pessoa perde um bocadinho O a álcool noção, não é? retira. Então, numa fase inicial, as pessoas falam mais, estão mais desinibidas, estão mais mexidas. Só que, de facto, a verdade é que é um depressor do sistema Do sistema nervoso. central. Rapidamente se passa para perda de energia, apatia e, no caso da intoxicação, da embriaguez mais forte, pode mesmo levar ao coma. Exato. E morre-se por falta de álcool e não se morre por falta de droga, que também é um paradigma um bocadinho interessante. Mas os jovens eu vejo, moro numa zona onde vejo sempre aqueles miúdos às 8 da noite já com as litroses, que vocês conhecem, não é? E nós fazemos também prevenção a muitos miúdos dependentes de álcool, ou que acham que não são, porque não custa nada ir ali ao café, não, dê-me aí uma mini. E depois de repente estamos num grupo de amigos e cada um bebeu 10 minis. Mas Exato. depois Mas em são minis, não há percentagem... problema. Pois. É o que Mas vai se no você psicológico. multiplicar isso, Exatamente. não é? Pelo número de minis, Já não fica uma mini. aterrada, não é? E eu acho que, sobretudo, esta apatia, disse, pá, vá lá, vem lá. É aquela coisa. Porque não consegue decidir.
Porque a grande decisão que está aqui no nosso cérebro, não é? Nesta zona frontal. E então é esta apatia, é aquilo que mais... E quando a doutora Leonor dizia que se morre por falta de álcool, está a falar num caso de um dependente de álcool. Claro. Que não pode parar o consumo de um dia para o outro, um consumo crónico de álcool em que a pessoa é dependente. Se o fizer, tem risco de morte. De morte mesmo. Tem que ser ajudado. Uma desintoxicação alcoólica tem que ser feita em regime de internamento preferencialmente. Fechado, porque precisa de compensações a outros níveis, a nível farmacológico, para não acontecer isto, de facto. Enquanto que nas drogas pode-se sofrer se separar de um dia para o outro, mas ninguém morre. Então, visto o lado das drogas, falando de uma droga que até é habitual e nós vemos no nosso dia-a-dia em todo o lugar praticamente, que é o tabaco, não é? Mas olha, muito... agora vamos saber a opinião das pessoas sobre esta isto que pergunta temos fica estado a para depois. falar. Mas esta pergunta fica no ar e está quase a ficar no ar. Porque nós costumamos ir sempre à rua, não é? E abordamos vários jovens e várias pessoas sobre os temas que depois vão ser abordados aqui, e então vamos tentar perceber o que é que as pessoas, né, lá em casa também Encaixam percebem disto, ou se têm noção ou se não têm noção, o que é que elas acham deste Exato. tema. Pode Vamos ser? ver. Vamos ver. Álcool e drogas é o tema que hoje nós vamos abordar. Eu tenho aqui uma pessoa que me vai ajudar, que é a Ângela, Está tudo bem? está tudo bem? Então, por que razão o álcool e o tabaco viciam? Não sei, porque tem substâncias que viciam as pessoas, acho eu. I think the reason is not the thing itself, the alcohol or the tobacco, the nicotine. Okay, it has some issues to get addicted, but I think the most important thing is the culture, the people who take the drugs, because sometimes in the culture it's like a lifestyle to drink alcohol and to smoke, and I think this is the more addictive part of it, because sometimes the people just smoke because it's cool and it's in, and not because they are addicted to it. Porque eu não fumo, né? Então não sei porque é que o tabaco vicia, né? Mas acho que é uma coisa que faz parte da sociedade hoje em dia. Qualquer jovem hoje em dia fuma, bebe. O que é pior, o cigarro ou um charro? Não sei, acho que são os dois maus, por isso não consigo escolher um. Um cigarro. Então porquê? Porque o charro hoje em dia em muitos países é considerado como é que se diz, um remédio, né? E o cigarro não. Tem químicos que fazem mal à saúde, então acho que é mais por isso. O género masculino é mais propenso à adição que o sexo feminino? Acho que não. Acho que não, depende da pessoa. Ao contrário, o sexo feminino é mais propenso que o masculino. E então porquê? Porque acho que as mulheres têm uma tendência maior para se viciar em coisas do que os homens. Quais são as infecções causadas pela droga? Epá, essa agora... Sei que há o cancro, não é? O cancro, infecção pulmonar, né? Dos pulmões. Mas não é uma coisa que eu sei muito bem. Não é um meio que eu saiba. Ok, não faz mal. Qual é a diferença entre a dependência física e a emocional? Olha, a física acho que é uma coisa que tu sentes muito mais, não é? A emocional... Acho que vai de cada pessoa em si, não é? Cada pessoa tem a sua maneira de ser, então acho que vai mais por aí, pela característica de qualquer ser humano, não do que é mais fácil ou mais difícil, não é? Acho que é mais por aí. E agora, depois de ouvirmos a opinião das pessoas lá de fora, ainda não vou fazer a minha pergunta, mas eu não me esqueci dela. Eu Mas por acaso vamos já me agora- esqueci da tua pergunta. Não a fiz? Fizeste, não acabaste, mas fizeste. Tu não fizeste, estavas a introduzi a começar. pergunta. Ah, era uma introdução, muito bem. Então, alguém que vocês ainda não viram, que está aqui no nosso estúdio também, que é... Quem é que é? Quer dizer, viram no Faz-te Ouvir, ela estava Só lá. não faz-te ouvir. Mas viram. Ah, eu gosto muito dela ir falar com as pessoas. Tu sabes? Faz mal. Perguntar outra. É para a pessoa não se sentir mal. Se não fores a por não pessoa saber. fica...
Sim, mal. porque as pessoas não sabem todas as coisas. Mas é verdade, nem Olha, todas eu as própria pessoas estou a sabem aprender tudo. algumas coisas hoje. Eu também. Pronto. E acredito que o pessoal lá em casa também. Sim. Nós aprendemos todos os programas. Sim, porque é assim, hoje em dia também a nossa geração está muito dependente do Facebook e no Facebook às vezes não se aprende assim muitas coisas. E da internet, muito. Abençoados os livros. Tenta A passar- outra geração que liam livros e estudavam coisas da vida interessantes. Pronto, hoje em dia... Eu só não lanço o desafio do pessoal ficar um mês sem mexer no Facebook, senão a gente deixa de ter lá os comentários e os gostos e as mensagens. Mas era um bom desafio. Pois, está bem. Tá Como bom. eu estava a dizer. Diz. Por exemplo, eu não gosto de ver notícias. Tipo, não gosto de ver telejornal. Tipo, acho que não... Pronto, não acho muito interessante. Mas às vezes vejo, pronto, quando está a dar alguma coisa interessante. E eu sei mais coisas de notícias, por exemplo, no Facebook. Acho que é a única coisa que eu assim mais ou menos aprendo, por assim dizer, é as notícias. As notícias? E aqueles vídeos a ensinar a maquilhar ou a cozinhar ou essas coisas todas. Então por isso é que ela está informada de todos os eventos. E também os eventos, pois. De resto, Bem, não agora consigo vamos- aprender vamos assim lá muito mais mostrar. coisas. Por Vamos lá exemplo, mostrar a eu não nossa consigo DJ. aprender o que eu estou a aprender hoje no programa no Facebook, por Não exemplo. consegues? Não. Por isso é que estamos aqui no programa. Exatamente. E agora vamos ver se a Neuza também aprendeu alguma coisa. Neuza, aprendeste? Claro que aprendi. O que é que aprendeste? Olá, pessoal. Posso cumprimentar as pessoas? Sim, sim, mas depois dizes o que é que aprendeste. Olá, pessoal. Opa, eu agora não lembro o que é que eu aprendi. Pois, bem Eu estava a parecia. pensar, ok, enquanto eu disser olá, eu vou-me lembrar daquilo que aprendi, mas acho que a mente já foi. Pronto. Então, mas eu sei qual é o passatempo. Posso-vos dizer a pergunta e vocês vão pensando. Qual é o nome das duas associações presentes no nosso programa de hoje? Tan, 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 tan. Será que começa com D? Será que começa com A? Fica aí a questão. Eu estou a tentar dar uma pista. Eu vou tentar, espera aí, ver se consigo Eu já aqui dei, já arranjar dei, 2 pistas. alguma coisa com os nomes para dar uma pista. Vá, pensa lá. Enquanto a Marcela... Não, mas pensa em- continua a falar que eu vou Pronto. pensando. Então, enquanto a posso Marcela está ali a pensar numa coisa qualquer, que eu não sei o que ela está a pensar, então vocês podem participar através do WhatsApp, Já sei. Instagram e Facebook e YouTube. Podem ver os nossos vídeos e comentar. Marcela, passo-te Então, a palavra. Uma delas, não é? Deixa-me cá ver. Tipo, eu conheço uma música que diz assim: Novo dia. E a outra: A pede é o máximo. A pede. É Maped, Marcela. Sim, mas pronto. Está feito. Maped. Pronto, pessoal, eu sei que vocês não gostaram desta piada da Marcela. Acho não que é melhor o sabes, pessoal tu não ouvir um sabes. bocadinho de música porque vocês não estão lá. Pronto. Uma música. É melhor, não é? É melhor uma David, o que é que música. tu Queres achas? apresentar tu? Eu acho que sim. Eu acho que ela devia continuar Já de te foste férias. Apresenta lá aí a próxima interrompeste. música da banda. Então vamos ouvir Cheese Underground. Cala-te, Marcela, vá. Vamos ouvir um bocadinho de música. O que ele mandar, o que ele falar, o que ele falar, o que ele pedir. Ah, 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 ah. Sempre fui fora da linha, sempre estive dentro da linha. Fazia aquilo que não convinha, era conhecida, mente sempre vinha. O teu recado, o pecado, estou dentro da linha que viram água a se transformar em vinho. O que ele mandar, o que ele falar, o que ele falar, o que ele pedir. Ah, 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 ah. Desde muito novo, sempre esteve rodeado de muitos amigos. E no meio do povo, lá estavas tu, o meu verdadeiro amigo. Subestimei o teu valor, a tua opinião pra mim era zero. Estou a ser sincero, não valias nada, não tinhas nada que chamasse a minha atenção. Eu era arrogante, interesseiro, até dar com a cara no chão. Agora que tu mandas, que tu falas, que tu pedires, o que ele
Assim eu prossigo, contigo ou consigo. Tudo que eu quero eu consigo. Se sou membro da igreja, então sou tua noiva, vou te chamar meu marido. Jesus, o meu Cristo, tua palavra ouço e visto. Espírito é passaporte, tua palavra é meu visto. O que ele manda, o que ele fala, o que ele fala, o que ele pedir. Sabia que tu eras bom, mas preferi outras amizades que faziam o que eu fazia, gostavam o que eu gostava, amigos com a mesma afinidade. Andei enganado esse tempo todo, vou gritar pro mundo que és o amor da minha vida, da minha vida, da minha vida. O que ele manda, o que ele fala, o que ele fala, o que ele pedir. Quem é de Jesus Cristo, bata as palmas e diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. Quem é de Jesus Cristo, bata as palmas e diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. Quem é de Jesus Cristo, bata as palmas e diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. Diz assim, aleluia. 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 Bom som. Bom som, estava Eu tô aqui com um dentro. feeling. Eu só não me pus de pé porque fiquei sentado. Eu não sei como é que as convidadas se riram. Claro que se Pagaste, riram. não foi? Não foi engraçado. Muito engraçado. Foi engraçado. Não foi nada, não digam isso, porque senão vocês não param. Bem, Jesus Underground, É isso mesmo. ainda vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma música. Vamos. Mais para o final. Boas oportunidades. Talvez aquela, sei lá, há uma que eles têm, isso aqui está bom, Olha, e está bom mesmo. e está bom, e está bom, pronto. E está bom. Já chega. Pronto, depois das minhas piadas para tentar dizer o nome das associações, eu desisto. Depois de terem-me deitado tão abaixo, eu desisto. Dando aqui continuação ao nosso tema. Falando falando acerca de álcool e drogas, que é o nosso tema de hoje, é aquilo que nós estamos a debater aqui com as doutoras, é ou não é verdade? Há uma pergunta que eu gostava de fazer e que hoje em dia até tem afetado muitos jovens. Gostava que vocês respondessem a isto. E já vou fazer a minha outra pergunta. Eu vou fazer esta. Os jovens hoje em dia, eu até falo por mim, eu estive num curso em que quando iam fazer testes, iam fazer isto ou aquilo, iam fumar lá para fora, fumar drogas, beber álcool, para depois irem para dentro da sala. Isso prejudica gravemente os alunos. Alguém consiga responder? E porquê é que acham que há essa necessidade deles fazerem isso, nestes casos? Um bocadinho como há pouco dizia, para gerir a ansiedade dos exames. Mas a ansiedade aos exames, aos testes, é natural. É bom que a tenhamos, porque assim iremos nos preparar melhor e vamos estar mais focados, a nossa atenção vai estar mais focada para aquilo que temos que fazer, em condições normais. Quando se introduz, de facto, uma substância, seja álcool, seja fumar, para controlar essa ansiedade e não a gerimos nós interiormente, estamos a tirar essa possibilidade que a ansiedade nos dá, estarmos mais focados e sabermos no que estamos a fazer. E depois a questão da perturbação do nosso sistema nervoso, não é? Vai-nos dar brancas. Há uma alta probabilidade, há uma probabilidade maior de ter uma branca, de não conseguir. Porque as pessoas esquecem sempre dos efeitos daquilo que fazem, não é? E é uma coisa que é comum, que é a pessoa está consciente daquilo que faz, não é? E a concentração, que é altamente necessária num teste de fogo, não é? E essa concentração também se vai desvanecendo a pouco e pouco. Como a doutora Rosália dizia, isto das brancas
epá, isto vai saindo, vai desaparecendo, não é? Portanto, perturba bastante. Exatamente. Nós cada vez mais vemos os jovens pré-adolescentes, entre os 12, 13, 14 anos, a envolverem-se nestas coisas. E isto aqui é causa de quê? Dos pais, é eles próprios, amigos? Quem é que é o mais influenciador, causador destas coisas? Eu posso... Nós temos um bocadinho a tendência, acho eu também tenho filhos jovens, já estão a sair da fase da adolescência, mas nós temos um bocado a tendência para dizer, é culpa de quê? É culpa de alguém, é os pais são divorciados, é os pais que estão não sei quê, é os pais que isto, sei lá, tanta coisa, não é? Há muitos anos lembro-me de ouvir uma pessoa muito conhecedora da toxicodependência que a principal causa é um bocadinho a curiosidade, não é? Claro que os fatores todos que nos atropelam ao segundo no nosso dia-a-dia faz-nos, se calhar, ir procurar outras coisas, não é? Mas eu acho que hoje em dia as pessoas habituam-se a ter pouca tolerância a esta ansiedade que é própria, não é? Estávamos a falar, antes de entrarmos no programa, lidamos bem com isto, mas depois, quando chega a hora, ficamos um bocadinho ansiosos, não é? Que é o que nos faz também ser um bocadinho mais assertivos, não é? Poder pensar nas coisas e não... E eu acho que esses jovens, se calhar, não sei se há alguma razão, pelo menos a evidência não o diz. Claro que as pessoas podem estar, a sua massa de que são feitos, podem ter mais propensão não é? E pronto, isso é preciso dizer, olha, espera lá, vamos conversar, o que é que se está a passar, o que é que pode falar com o psicólogo, com o enfermeiro, com o médico, com o pai, mas ter um bocado de atenção. Não sei se há uma... Não é definido que haja uma causa específica para isso, não é? Mas é preciso elucidar as pessoas, a tal prevenção. É preciso dizer, não façam isso, porque isso já foi provado que não é bom para vocês. Exatamente. E é de facto uma conjugação de fatores, não é? A adolescência, a pessoa está à procura da sua identidade, tem uma curiosidade natural por tudo o que é novo, não é? Sim, é assim mais fácil de aceitar qualquer coisa. Portanto, há uma curiosidade também pelas drogas, não é? A adolescência é também uma fase em que nos estamos a definir, portanto, há muitas ansiedades, há às vezes um bocadinho de quase depressão, aqueles momentos de tristeza. E acho que, se calhar, arriscando aqui um bocadinho, há uma baixa tolerância a estes desconfortos, de se sentir mais triste, ou de se sentir mais ansioso. E depois tenta-se colmatar de alguma forma com uma substância que se apresenta imediato e quase... A doutora Rosália está aqui assim, toda chateada, ali à porta da escola. Eu até já a conheço. Depois eu venho e digo assim, não estejas assim, prova lá isto. Experimenta. Não é? As pessoas podem ser mais vulneráveis. Depois fogo, não experimentaste. Não é? Aquela conversa que tivemos há bocadinho. Exatamente. É um bocado... E eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais comparando com a minha adolescência, não é? Lembro-me de jogar ao mata e do meu pai ter... Não sei se sabem o que é isso. Sim. Ainda apanhou nessa altura. Ainda apanhei. Sim, e não na rua, não é? No passeio do liceu. Eu hoje em dia acho que é quase... E ao elástico, não é? Fazer aquelas coisas, elástico subia. Mas agora, o quê? 13 anos? Jogar ao mato à frente da escola? Hoje em dia jogar à garrafa e ao Você acabou de dizer, o seu telemóvel, não é? E pronto, eu tenho várias guerras que é... Porque há dependência, não é? Há dependência... do telemóvel no sentido de chamar àquilo, mas é esta dependência de saber sempre, o Facebook sempre. Parece que nunca se está satisfeito, saciado, não é? Isso perturba o nosso funcionamento. Porque vai perturbar coisinhas aqui no cérebro, na nossa, como estava a dizer a doutora Rosário, a nossa forma de pensar e de fazer. Vai alterar tudo.
Exato. Antigamente as coisas não eram bem assim, pelo menos assim, eu não sou uma viajante do tempo, não sei, não consigo voltar ao passado, mas tenho a ideia que antigamente essas coisas não aconteciam com tanta frequência e as pessoas até pareciam que eram mais felizes, mais satisfeitas. Aliás, até o conceito de família era muito mais, sei lá, muito mais valorizado. As pessoas hoje em dia até fazem imagens com isso, né, de brincadeira. O Natal, em vez de estarem todos, sei lá, a ver um filme ou todos a conversar, estão todos agarrados ao telemóvel e será que a tecnologia, por evoluir, também acaba por depois ser associada a esse tipo de dependência de drogas e tudo mais? Porque a pessoa, como não é feliz, porque se depende de outras coisas, e acaba por querer também essas substâncias. Não sei, digo eu que sou deste tempo. Costuma-se dizer, o que não se encontra num lado, procura-se no outro. O maior risco... As pessoas pareciam mais felizes antes, não é? O maior risco de tudo isso, as drogas sempre existiram, sempre existiu. Sim, só que parece que não havia essa necessidade de... Agora há uma delas. sede de imediatismo, de que tudo seja já. Tem que ser já, e já é já. É agora, é neste momento. E isto Menos muito quando nós alimentado, mandamos de arrumar o facto, quarto. estamos sempre conectados ao Facebook. Até porque a infância, antigamente, chamava-se mesmo infância. A pessoa tinha infância, pronto, era criança, brincava, a mata, essas coisas todas. E hoje em dia parece que não há infância. Parece que a infância é só até ali, pronto, desde que a pessoa nasce até aos 7, 8 anos e depois deixa de ser infância. E os jovens começam a fazer coisas, querem ser adultos à força, mas não é aquele adulto de assumir responsabilidades, é o outro. Mas porquê é que isso acontece? Não sei. Por isso se chama um fenómeno. Sabe o que é um fenómeno, não é? Sim, sim. Que não se explica, não é? Pois. E isto varia com a sua maneira de ser, a sua disponibilidade. E também a forma como somos influenciados. Não é? Parece muito nova ainda para ter um filho, mas se calhar para poder dormir de manhã, não com 7, mas com 3 anos, eu vejo até pelas mães que acompanham, se calhar com 3 anos estão a ver o programa, os bonecos animados, que eu no outro dia dei-me fui ver o horário que começava e começam, penso eu, às 7 da manhã, os bonecos animados de um determinado canal. Portanto, a criança está ali. E se calhar depois começa para dar a refeição. É muito mais fácil dar-lhe o telemóvel para a mão. Há miúdos com 3 e 4 anos que já sabem enfiar-lhe a sopa e isso depende da sua opção, lá está, não é? O que é que você quer para a sua vida, não é? O que é que você quer fazer com a sua família? Exato. Se calhar podem estar todos num momento, até podem estar todos a mandar a ver, olha que engraçado, estamos aqui, o outro está a dizer isto e aquilo, têm um WhatsApp de família e estão... imagino. Exatamente. Mas também há momentos em que você é para estarem todos juntos. Ninguém Por está a exemplo, abrir um presente de Natal com o telemóvel, não é? Que é para tirar a fotografia para pôr no Instagram. Então, o meu primeiro presente de Natal. Não, mas é assim que pensam. Pronto, a fazer o quê? Pensam, é assim que pensam. Não, eu por acaso já estou a tentar desligar mais das redes sociais. E estamos um bocadinho a tocar nos fatores de protetores também, não é? Há os fatores de risco e depois há os fatores de protetores. Falta muito isto, o dialugo. O sentar-se, no caso, ser humano e não ser uma peça informática. E escutar realmente um filho ou aluno, se for no caso do professor. E neste âmbito, a Dia Nova também tem agora uma campanha no âmbito das Nações Unidas que é Escute Primeiro, que é a primeira estratégia de prevenção, é de facto escutar o outro. E isto é um fator de protetor para a prevenção das drogas. Escutar, estar lá com os miúdos, vamos nos sentar no tapete, vamos construir um Lego. Exatamente. As pessoas pensam, drogas não têm nada a ver com redes sociais, por exemplo, né? Só que eu estou aqui a fazer o esquema todo na minha cabeça, né? Porque, pronto, um dia de ser mãe eu tenho que pensar nestas coisas. E então é do género. Imaginem que eu tenho um filho, né? E ele está sempre agarrado às redes sociais. Eu não faço nada e eu própria também me agarro às redes sociais, que é para ver se estou a pensar bem. E então ele não tem aquela atenção familiar, ou seja, eu não consigo criar um escudo nele para quando ele for para a escola. Não tem loiça, não fazes nada. Tem, né? Fazes. Também não sou uma mãe tão nada. desnaturada nesta história. Pronto. Okay. Sou só uma mãe independente também das redes sociais. Então só não tem atenção. Sim, só não tem atenção. Okay. E então o meu filho começa também nisso, das redes sociais, e eu penso que não é importante.
e depois, entretanto, eu não consigo educá-lo de uma forma a que ele fique forte, não é? Porque ele não tem, também não é ser menino da mamã, mas ter ali um equilíbrio, ser uma pessoa forte, que se sente amada pela família e tudo mais. E depois vai para a escola, não é? Como ele não tem esse amor, porque vive das redes sociais e a mãe também, e depois na escola começa a ser influenciado e depois acaba por sentir necessidades físicas e emocionais, pronto, essas coisas todas, e acaba por ir por esses caminhos porque pensa que a família, né, aquela atenção que ele precisa, que nunca teve, porque não estava preparado, Às vezes até inconsciente. vai descobrir nesse sítio. Será que... E aí, Marcela, poderá ter maior propensão, mas não quer dizer necessariamente, não é? Que se E torne aqui uma doença. Sim. São os fatores individuais também, não é? Para Porque às além vezes do- parece uma coisa que não tem nada a ver com a outra, Mas quando às vezes questiona, tem. quando se questiona, não é? Que isto está assim, epá, se calhar tenho que falar com alguém da área que saiba e que me elucide que isto, eu não quero que isto se torne uma dependência. Sim. Só que às vezes as pessoas nem se apercebem que está a ser uma O dependência. problema das dependências é esse, não é? É a pessoa não ter essa É aquilo que eu lhe noção. expliquei, aqueles 4 degraus, não é? E de repente você já não imagina, último degrau, Porque a você pessoa já nem não se imagina lembra a sua como é vida que sem era. aquilo. Pois, a Não pessoa é? nem... Então, mas a minha vida foi toda isto. Não, tu não nasceste com uma seringa na veia. Calma lá com isso. Isso teve que ter acontecer Sabe alguma que coisa. o nosso cérebro, não é, vai registando as coisas que faz, não é? Sim. E registra tudo. Registra o bom, registra o menos bom. Mas você também pode modificar os programas do computador. O computador só faz aquilo que você lá põe, não é? E da mesma forma você pode, voltamos a falar na alteração dos comportamentos, não é? Falámos há bocadinho, e você pode alterar esses comportamentos. Se calhar sozinha não é capaz. Se Se já calhar tem estiver que num pedir nível ajuda. mais avançado, não é? Mesmo que esteja num nível assim. Porque se for o pode- início, não há pode, assim muito sim, problema. você diz assim, pá, mas espera lá, Se estou calhar a a pessoa ficar um consegue. bocado. Eu não consigo lavar a louça até ao fim sem ir 2 vezes ao telemóvel. Eu não consigo pôr a roupa na máquina sem ir. Eu não consigo cuidar do meu filho sem. Então espera lá, vou perguntar a alguém que tenha experiência de tratar pessoas com estas intranquilidades, eu gosto de chamar assim, não é? Para não ser esta coisa de doença, não é? E de perceber, porque a toxicodependência é uma dependência de qualquer coisa que transforma a assume. Faz a pessoa ter reações ou comportamentos ou ideias A diferentes APET do habitual. faz uma prevenção muito engraçada aos jovens, e agora que estamos a falar para os jovens, que é a APET CIMIT. E então é alguém que sabe que faz com os jovens, nestas campanhas de prevenção, uma viagem pelo nosso cérebro. E que quando o nosso cérebro é interrompido pela toxicidade do computador, do jogo, não é? O jogo online, esta ideia de estar sempre fixa numa outra coisa, não é? Na ilusão de um prazer, o que é que transforma no nosso cérebro, não é? Parece que o Que é- corpo e a mente vão buscar coisas fictícias. Não, parece que o corpo esquece da realidade. Porque há tanta coisa que a como pessoa um pode refúgio. fazer. Sim, há tanta coisa que a pessoa pode fazer que existe, né? Na realidade, que pode a pessoa ficar feliz e a pessoa vai sempre buscar coisas que fazem-na como se ela passasse por outra realidade que não existe assim. Pronto, acordo e estou numa realidade e depois já estou noutra. Não, eu tenho que fazer alguma coisa e parece que a pessoa busca essa realidade que não existe. E fica ali presa e pronto. Eu acho que o pessoal lá em casa está a gostar muito de ouvir este tema, drogas e álcool. É interessante. Mas de certeza absoluta que eles querem ouvir mais música. Por isso vamos ficar agora com uma pausa, que é a nossa Não pausa se esqueçam do musical. passatempo. Não se Ainda podem agora esquecer. a doutora disse o nome, Das duas associações, disse de uma e depois disse mais uma palavrinha agarrada. que é o outro. Agora começa a escola, MAPED. MAPED é uma marca boa de lápis e essas coisas. Vamos à nossa pausa musical. Até já, pessoal. Até já.
estavas. Andava perdido com todas as ilusões do mundo. E nos meus planos eras sempre o segundo. Talvez por causa da luta que eu travo com a minha carne. Talvez por causa das damas que insistem em telefonar-me. Talvez por causa dos bradas que me arrastam para a noite. Talvez porque eu pensei que sem ti pudesse ser muito mais forte. Agora trancado no meu mundo de fantasia, enganado por essa falsa sensação de alegria que cria a minha mente todos os dias. Pode parecer ironia, mas não era isso que eu queria. Agora sentado no chão, com a tua palavra na minha mão, lembro-me de cada uma das orações que a minha mãe me ensinou. Tentei fazer algumas, mas o pica não me deixou. Tô tão high, mas nem consigo tocar no sky. Será que ouves o meu clamor, oh meu pai? Sempre pensei que sem ti pudesse ser fly. E agora aprendi que todo homem cai. Tô tão high, mas nem consigo tocar no sky. Será que ouves o meu clamor, oh meu pai? Sempre pensei que sem ti pudesse ser fly. E agora aprendi que todo homem cai. Cair é fácil, mas diz-me como levantar. Será que tu és capaz de me perdoar? Apagar da minha história tudo que eu já fiz e me estenderes a mão que eu nunca quis. Ligo a TV, será que é Deus quem me respondeu? Encontro um programa de um tal de Jorge Tadeu. Quando dou conta o efeito da caia passou, mas o meu brada já girou uma nova que ele enrolou. Disse que não aceitei. What the hell? Todos têm esse momento e parece que esse agora é o meu. Coração bate mais forte, estômago fica apertado. Lembrei-me de Jesus que morreu por mim crucificado. Lembrei-me que me amas independente do meu pecado. E para ter a vida eterna só reconhecer que sou culpado. Para ter a vida eterna só reconhecer que sou culpado. Tô tão high, mas nem consigo tocar no sky. Será que ouves o meu clamor, oh meu pai? Sempre pensei que sem ti pudesse ser fly. E agora aprendi que todo homem cai. Tô tão high, mas nem consigo tocar no sky. Será que ouves o meu clamor, oh meu pai? Sempre pensei que sem ti pudesse ser fly. E agora aprendi que todo homem cai. Então, qual é, boy? Já enrolei assim? Não, boy, não quero mais. Não, boy. Não, Dredd, para mim acabou, para mim chega, Dredd. Então, bora lá fumar. Não, Dredd, esquece, não vou. Mas qual é o problema? Dredd, ouve o que eu estou a dizer, não vou fumar mais, para mim acabou. Dredd, esquece essa cena, Dredd. Não quero mais essa cena, já me acabou. Dredd, ouve o que eu estou a dizer, para mim acabou. Dredd, acabou. Acabou. Eu admito, eu não mereço, mas de joelhos na tua presença, Pai, eu peço. Perdoa os meus pecados, renova a minha vida. Tu és a única saída. Eu admito, eu não mereço, mas de joelhos na tua presença, Pai, eu peço. Perdoa os meus pecados, renova a minha vida. Tu és a única saída. Tô tão high, mas nem consigo tocar no sky. Será que ouves o meu clamor, oh meu pai? Sempre pensei que sem ti pudesse ser fly. E agora aprendi que todo homem cai. Sky, tocar no sky. Eu quero tocar no sky. Estamos de volta. Estamos de Eu vou volta ser à uma nossa. boa mãe. A Marcela estava aqui a dialogar connosco, com o pessoal que está aqui. Estava a dizer que ia ser uma boa mãe porque os seus filhos, ou filho ou filha, não sei quantos, diz que eles todos sei vão quantos. saber jogar os jogos de chão. O jogo da mata, da macaca, saltar a corda. É que eu já não me lembro mais de nenhum jogo. Do peão. O peão. O peão, Ai, os os berlindes. berlindes. Ai, ok. Bilas. Bilas 2. É os bilas. Agora é os bubbles. No Agora é os computador, bubbles. no computador e no telemóvel. Já não é berlindes, é bubbles. Pronto. Mais jogos. É que se jogava na altura. A Barra do Lenço. Ai, Cabra do- cega. Cabra cega. Uma vez O empurraram jogo das contra um poste e eu cadeiras. deitei Jogo das sangue do nariz. cadeiras. Que vai o lenço. Camaleão. Não gosto muito desse jogo da cabra cega. Às escondidas, todos nós ainda. Olha, às escondidas, ao quarto escuro. Ao quarto, olha. A pisapé. Ao pisapé. Esse Isso também pisapé. acontece no quarto Pois escuro. era. Isso também E depois acontece no havia quarto aquele escuro. assim, que a gente jogava assim. Pá, não me lembro. Ah, mas esse não era jogo. Depois também tínhamos aquele do com quem será? Não sei o quê, que vai casar. E depois era
não sei o quê, cabeludo, polícia, ladrão. Ela Saudades já do está a capitão. viajar, calma, calma. Eu estava a lembrar da minha infância, que fixe. E a jogo da sardinha, também com as mãos. Bem, continuando aqui. Oh, que giro. Ao longo Podíamos fazer deste um programa programa- sobre estes jogos. Tá Ao bem, longo vá, deste fala. programa, na primeira parte, estivemos a falar acerca das drogas e do álcool, a debater alguns assuntos, o que é, o que não é, o que faz, o que é que não faz. Super interessante. Acredito que vocês em casa estão a gostar de ver o programa. Também acreditas, Marcela? Sim. Marcela também acredita. Ela agora está Ainda estou entusiasmada com jogos na cabeça. Aquilo já lhe passa. Sim, já me passa. Yeah, temos também o nosso passatempo, que é vocês dizerem qual é o nome das duas instituições que estão presentes aqui no programa. E a Marcela vai dar umas pistas. Uma é... Uma é Novo Dia. E a outra é APED é o máximo, APED. Eu tive mesmo a pedir isto, pessoal. E vocês podem participar através do Instagram Programa God Vibe, através do Facebook Programa God Vibe, do WhatsApp que está a passar o número em rodapé e também podem ir comentar os nossos vídeos no YouTube e o chat online também, não se podem esquecer desse. E fiquem sempre atentos aos vídeos e aos posts que nós colocamos Tudo. no Facebook. Fotos e em todas as engraçadas da outras redes. Marcela. Não há essas fotos. É só para o pessoal ir lá. Ah, sim, há fotos bastante Curiosidade. engraçadas. Sim, em que eu estou com o cabelo, parece que estou rapado e fizeram-me um bigode. Isso não é e engraçado, coisas acho que o pessoal já assim. nem vai ao Facebook. Não, isso é engraçado. O engraçado é isso. Pronto, está bem. Ok. Então, continuando aqui a debater o nosso tema. Marcela, podes falar com as nossas convidadas? Então, nós ficámos na parte em que ia ser uma boa mãe, não é? E mais? Onde é que ficámos mais? No chão. Não, depois disso. Não, antes disso. Depois disso começamos outra vez o programa. Ah, pronto, está bem. Mas pronto, continuando. Eu tenho uma pergunta. É isso mesmo. Pronto. O que é dependência química? O quê? O que é dependência química? Mas alguém vai ter mesmo que responder, porque eu também não sei. Eu estou aqui para aprender. Para ser uma boa mãe. A dependência química é a dependência de uma substância psicoativa, ou seja, que tem ação no sistema nervoso central e essa dependência depois tem repercussões ao nível do nosso sistema, não só psíquico, mas também a nível físico do nosso corpo. E os sintomas de uma dependência química? Os sintomas de uma dependência química são um bocadinho aquilo que falámos há pouco, são o aumento da tolerância, ou seja, é preciso mais substância para preencher no fundo a necessidade psíquica que aquela substância está a preencher. Há uma compulsão ao consumo, há o síndrome da abstinência, ou seja, quando a pessoa não consome, sente-se mal ou psicologicamente ou fisicamente, e depois há toda a alteração do estilo de vida, das relações sociais, das relações familiares, até laborais, ou de escola, dos mais novos. Exatamente. Exatamente. O que é que tipos de droga é que há? Droga leve? Há tipos de drogas é que há? Pois é, isso da droga leve. Eu não fica já aqui registado que eu não consumo nada. Eu sou mesmo daquelas cromas que não. Pronto. Careta. Sim, sou mesmo daquelas que não sabe nada. Há ali um bocadinho. Se eu consumir uma droga leve, não faz mal. Será? Faz. Mas é leve. Posso dizer, faz. É leve. O que é leve? O que é leve para si? O que é leve para ti, David? Tu é que falaste no leve, não fui eu. Eu perguntei porque eu não sei. Sei lá, por Dando-vos exemplo... um bocadinho a ideia de haver, mas Dr. Rosado depois pode acabar. Havia um bocadinho, os doentes ainda chegam a dizer assim, eu de antes só consumia drogas leves, pronto. Um bocadinho a investigação, não é? Diz-nos que, e as evidências dizem-nos que não há drogas leves nem drogas duras. Um bocadinho a gíria, não é? Há a dependência. Só que há drogas mais fortes, que têm um impacto mais forte. É a dependência. Porque você pode ter eu já vi doentes com consumos de drogas duríssimas que conseguem controlar essa droga
não ficando tão dependentes como uma pessoa que consome e não deixa de consumir AX todos os dias. Mas só consumo 3 cigarros. Mas eu não sei a quantidade de AX que está nesses 3 cigarros. Eu consumo 7, mas não ponho nada. A minha pedrinha é muito pequenina, é só para dar aquele sabor. Não bate nada. Não é? E há aquele que consome uma droga duríssima, não é? Sei lá, posso falar numa cocaína, num crack, e que só faz aquele consumo pontual. E nada se modifica na vida à sua volta, como a doutora Rosália disse. Porque isto é uma doença do foro biopsicossocial, não é? Mexe com o nosso corpo e cabeça e cérebro. Sistema nervoso central é o foco. Exato. Como é que se deve proceder para quem quer deixar de beber bebidas alcoólicas? Alguém que esteja viciado. Lembra-se o que eu disse? Em relação a... Estou a tentar pensar. Como é que bebidas alcoólicas? É uma coisa que tem que ser voluntária. A pessoa tem que pedir ajuda. Se a pessoa não ajuda. decidir, mesmo que eu tente ajudar, não dá, né? Porque a pessoa não pode deixar de consumir álcool assim, do dia para o outro. Isso também, mas o fator fundamental para tratamento é a motivação para tratamento, é a pessoa querer. E ter noção... E reconhecer que tem um problema. Exato. Porque mesmo que, sei lá, eu tenho um amigo que é alcoólatra e eu marco uma consulta, pronto, para ele, mesmo que eu marque a consulta, que faça tudo e que ele até, por acaso até vai, por respeito à minha pessoa, pronto, por exemplo, se ele não quiser mudar, ele não está ali a fazer nada. E tem as cartas todas, tem a pessoa que vai ajudar, tem o local, né, onde vai ser ajudado, mas lá dentro ele acha que está bem e que está tudo bem, então mesmo com todas as cartas na mesa ele não vai conseguir jogar. E de facto esse é um ponto importante. O álcool é das substâncias em que mais tardiamente, ou seja, quando a dependência já está realmente instalada, é que as pessoas reconhecem, e mesmo assim, às vezes aí, que as pessoas reconhecem que têm um problema, porque como é socialmente muito aceite que as pessoas bebam, não há problema nenhum e é socialmente mais do aceite. que as drogas. É muito tardiamente reconhecido como sendo um problema, ou estando a ser um problema. E não só a dependência, também os abusos, não é? Há abuso e há dependência. No álcool, o abuso é por vezes ao fim de semana, em que a pessoa, no fim de semana, de certeza que fica embriagado. Até porque o local onde eles estão empurra-os para isso. Eu acho que para que as pessoas possam ficar até a conhecer melhor e mais informações, nós vamos ficar agora com um breve spot. As drogas e o álcool levam parte da sua vida. É possível recuperá-la. Reaja com uma atitude positiva. A Dia Nova está consigo para concretizá-lo. E voltamos. No início do programa, nós tínhamos falado que íamos ter convidados, que íamos ter duas, já foram apresentadas, a doutora Leonor e a doutora Rosália, disse bem? Rosália. Rosália. Isto já me habituei, pronto. E que íamos ter um terceiro convidado. É mesmo convidado, é mesmo um homem. Foi mesmo convidado e é mesmo um homem. Aqui para fazer para não ficar sozinho. Para não ficar só aqui um rapaz, é a Neus, isto é só raparigas. Também tens os Jesus Underground, são logo 2. É, mas eles agora não estão aqui. Pois é, verdade. E então nós temos aqui em estúdio alguém, não é, que vai ainda ajudar mais a falar sobre este tema. Exatamente. E sem mais demoras, vamos aqui apresentar o nosso convidado. Exatamente. Olá, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E, desde já, para se apresentar, não é, falar um pouquinho sobre si, para quem está lá em casa conhecê-lo, para criar assim uma empatia consigo.
Bom, eu sou Humberto, tenho 50 anos. Como todos os jovens, tive uma vida muito problemática com as drogas. Embora eu comecei aos 20, normalmente a juventude agora começa muito mais cedo. Mas eu comecei já com as drogas duras. E estou aqui com 50 anos e continuo a tentar sair desse mundo da droga. Eu costumo dizer que a droga para mim é como o amor. A gente vive apaixonadamente, intensamente, mas é tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão porque nada disso é real. E como tinha dito, eu tenho 50 anos, estou aqui. Felizmente, em 30 anos de dependências, aprendi alguma coisa, aprendi uma profissão. E estou aqui porque acredito ainda que algo de bom ainda me está para acontecer, não é? Todo o meu passado, que é desde prisão, de muitos anos perdidos com desintoxicações, pura e simplesmente desintoxicações, porque isso, desintoxicações, isso sem ser complementado com um programa terapêutico de comunidade, isso não... E sem a pessoa querer, isso não vale nada. Eu consegui foi a primeira vez em 1995, para uma comunidade onde estive lá 5 anos. Fui para estar acabei por estar 2 em terapia, depois fiquei mais 3, por opção minha. E foi a única vez que eu consegui estar livre das drogas e viver uma vida normal, feliz, como toda a gente. Exato. Agora é a segunda vez. Ao fim destes anos todos, com 50 anos. E o que é que o levou inicialmente a querer consumir as drogas? Como toda a gente. Primeiro é curiosidade. Depois é a sensação que nos dá as drogas, não é? As sensações que nos dão as drogas. E depois é não querer sair e não conseguir, e não ser capaz de sair. Porque é difícil sair. E ao longo destes anos todos, o que é que tem sido mais difícil para si? É lidar com as frustrações. Com tudo aquilo que eu poderia ser neste momento e estar aqui nestas condições, que eu sei, com 50 anos e não tenho nada, cheguei a ter tudo praticamente. Tinha tudo nas mãos e não tenho nada. Neste momento tenho família, que é a mesma coisa que não ter. Porque desiludi a minha família, como é óbvio. Mas pronto, continuo com a esperança que algo bom está para acontecer. Porquê que inicialmente, você finalmente decidiu tratar esse assunto? Não foi finalmente, como tinha dito, já tentei uma vez e consegui estar 8 anos abstinente. Depois recaí. Depois da minha recaída, foi de 95 a 2000, a 2007 limpo. A partir de 2007 recaí e andei 13 anos a drogar-me novamente, sem conseguir sair. Eu vi logo, mal recaí, eu não posso continuar. Não é? Tinha que me tratar, eu sabia disso, porque eu tinha um passado muito pesado e sabia onde é que eu ia chegar. Mas demorou-me 13 anos a tomar esta decisão novamente. E como é que está a ser o tratamento? O tratamento está a ser fácil, com os seus avanços, os seus recuos que são normais. Para mim está a ser fácil porque eu já fiz isso há muitos anos, não é? Já sei o que é viver em comunidade e minimamente, pronto, está a ser fácil. Mas nada de conclusivo ainda, a nível de sucesso, porque tenho uns 7 meses de reabilitação e acho que é tudo ainda muito fresco. Então, como você já disse, as suas expectativas é que algo de bom está para acontecer? Sim, não só. E para mim, com 50 anos, isto é como se fosse uma última oportunidade. Eu sempre pensei que tinha todo o tempo do mundo para fazer as coisas. Que eu tinha sempre tempo
para fazer aquilo que queria, fazer uma vida normal, ter uma família, trabalhar, viver honestamente. E acaba-se, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E dando continuidade a esses pensamentos, não é? A gente encontra-se nesta situação. Exatamente conforme as doutoras estavam a falar há pouco, é algo que a gente pensa, só o sábado e domingo. Só uma terça-feira. Quando damos por nós já passou 13 anos, já passou 20 anos. Posso dizer uma coisa sobre isso? Nós pensamos que temos domínio sobre as drogas e que as podemos tomar quando queremos e quando nos apetecemos. E é tal coisa, não há drogas leves, drogas pesadas, são tudo drogas. E a gente pensa que tem o domínio sobre elas, mas não tem. As drogas é que nos dominam. Quando acabar o tratamento e estiver tudo a 100%, quais é que são os planos que tem para a sua vida? O que é que deseja fazer? Qual é que é o seu maior desejo, o seu maior alvo, projeto? É encontrar um trabalho. Eu tenho uma profissão que não é difícil encontrar. É uma boa profissão e, como tinha dito, aprendi bastante. Porque estive lá fora no estrangeiro, trabalhei com pessoas do mesmo ramo, de vários países, aprendi muita coisa. E depois as minhas expectativas é isso, é acabar o programa, fazer o programa de reinserção, encontrar um trabalho, responsabilizar-me, ser autossuficiente, não depender de ninguém, nem de nada, nem de coisas fáceis, porque fácil tive tudo na minha vida. E nunca dei valor a nada. Eu queria dinheiro, tinha dinheiro muito fácil. Mesmo sem fazer mal a ninguém. É tudo muito fácil. Mas nunca dei o devido valor. Porque as coisas nunca foram conquistadas. Tudo tem um preço na vida. Então dei sempre continuidade a adiar as coisas, a adiar aquilo que os meus desejos e as minhas vontades. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, ali para os jovens que até nos podem estar a assistir em casa, que palavra é que você pode dar para eles até para prevenir que possa vir a acontecer? Então, o seu caso, que está a tentar sair, mas para que não aconteça a eles, que é para eles no futuro não estarem também a tentar sair. E até mesmo aqueles situação. que estão a passar pelo mesmo e que às vezes pensam que não têm força para continuar ou que não vale a pena e às vezes até há pessoas que se calhar até desistem dos tratamentos a meio para dar uma força para que, assim como vai acontecer algo de bom a si, também há de acontecer a estes jovens. Para aqueles que estão a tentar sair, acho que têm que fazer uma opção de vida mesmo. Eu tenho que parar para pensar e escolher. Eu tenho amigos meus que me diziam, eu não quero mais nada para a minha vida, eu quero a minha esta vida, é isto que eu quero. Mas é assim, para quem quiser ser feliz realmente e viver uma vida natural, uma vida sã, tem que fazer uma opção de vida mesmo. E tem que trabalhar para isso, os seus problemas interiores, as suas frustrações, os seus desejos. E eu torno a frisar, e isso, a maneira mais correta de fazer isto é mesmo fazer comunidade terapêutica. Eu, por exemplo, estou em Dia Nova, porque já conhecia a Dia Nova em 95. E é um trabalho sério que se faz em Dia Nova. Não quer dizer que não haja outras. A mim propuseram-me muitas e eu não quis ir. Porque no meio disto, socialmente, existe muito aproveitamento a nível político, social, e não existe muita seriedade. Eu estou, por exemplo, nesta comunidade, estou chateadíssimo com a assistente social de Barcelos, que me enviou para aqui, porque estou há 7 meses sem um tostão dentro de uma comunidade. E não é fácil. Exato. A gente, ao conseguir ver um caso como este, não é? Porque não é um caso fácil, não é um caso que qualquer pessoa lida assim facilmente. É preciso uma força de vontade, como a gente está a ver aqui. Sim. É preciso dedicação, empenho, é preciso querer lutar pelos objetivos e aqui no estúdio vê-se, pode-se dizer, a voz da sabedoria. Porque às vezes a gente aprende mais quando cai
Porque até os nossos pais nos ficam a falar: não faças isto, não faças aquilo, vai para ali, vai para lá. Sim, e a mas gente, quando se mete o dedo na ficha, nunca mais se mete outra vez. não tem nada a ver, não é isto, não é aquilo. Mas depois, quando chega a hora da verdade, porquê é que eu não ouvi aquela pessoa? Porquê é que eu fui por este caminho? Porquê é que eu decidi isto? Não é? Portanto, desde já nós agradecemos até ao Humberto por querer partilhar esta experiência, não é? Este testemunho Exatamente. connosco, que estamos aqui em estúdio, e também com toda a gente que está a assistir, porque assim é uma forma de poder ajudar, não é? Outros jovens e prevenir, se calhar, até alguns de acontecer, porque, como o Humberto estava a falar, infelizmente houve muitos passos da vida que não conseguiu aproveitar. E se calhar o jovem está naquela fase de experiências, de decisões, e às vezes não são as melhores. E então, assim, o jovem vai poder saber quais é que são as decisões que tem que se tomar para não ter que passar por algo mais complicado no futuro. Então todos aqui afirmam que as drogas estragam a vida de uma pessoa, o álcool estraga a vida de uma pessoa. Não é? Todos fazem isso. E muito. E muito. E o Humberto é uma prova viva E disso. agora, já agora, para os jovens que futuramente pensem, que tenham a ilusão que as drogas levam alguém a algum lado, eu só lhes posso aconselhar que agarrem as oportunidades que a vida nos dá de ser feliz. Porque as drogas não levam ninguém a nenhum lado. E drogas para mim é o haxixe, é a cocaína, a heroína, é o álcool. Para mim é tudo drogas. E só nos provoca, só nos dá ilusões e desencantos. E aqui fica um grande conselho para todos vocês que nos estão a assistir em direto Exatamente. desse lado. Desde já, eu e a Marcela queremos agradecer a presença de todos vocês. Ainda não acaba já, mas estamos mesmo Não, quase estamos a mesmo terminar. quase a terminar. Queremos agradecer a vossa presença. Foi muito bom ter vocês em estúdio. Aprendemos muito com todos vocês. Muito Sim, mesmo. muito Não é, obrigada, Marcela? e desejamos que vocês continuem o vosso trabalho e continuem a ajudar cada vez mais pessoas E algo de bom vai acontecer. na vida do Eu Humberto. acredito Algo de nisso. bom E depois vai Por vir isso cá estou o aqui. programa dizer Por isso estou aqui, por isso estou aqui. Qualquer dia vem ao programa e ainda e dá apresenta o outro testemunho Ainda dá outro da, testemunho. da vida transformada. Sem problema algum. Exatamente. Com todo o prazer. Exatamente.